Eu vou mostrar para vocês aqui o lado prático dos conceitos que abordamos no capítulo 2 do nosso livro Eletricidade. Conceitos esses que são respectivamente a intensidade de corrente elétrica, a diferença de potencial e a potência consumida por um receptor qualquer. Para isso eu vou utilizar os circuitos mais simples que existe. Eu tenho aqui uma bateria, no caso é uma bateria dessas que carrega celular, está lá embaixo na tomada, o seu polo positivo está do lado de cá, negativo lá, uma pequena lâmpada dessas de carro, e para que circule corrente aqui eu vou fechar o circuito com esse fiozinho de cobre. E temos aqui então, como você já sabe, elétrons movendo-se do polo negativo para o polo positivo, o que equivale a uma corrente no seu sentido convencional, do positivo para o negativo. E vamos começar então medindo a intensidade de corrente nesse circuito. Para isso eu preciso de um amperímetro, está ele aqui, símbolo A, e o amperímetro deve ser colocado de modo que a corrente que percorre a lâmpada percorra também o amperímetro. Então eu vou abrir aqui o circuito e colocar o amperímetro, e você vê que o ponteiro mexeu. Eu vou ter que fazer a leitura para você, até porque esse é um multi-escala e teríamos que fazer umas conversões aqui. Ele está marcando um pouquinho mais de 1 ampere, 1,02 amperes, o que significa que temos circulando aqui 1,02 coulombs por segundo, cargas coulombs por segundo, que passa então através do amperímetro e também lá da minha lâmpada. E para esclarecer uma dúvida muito comum, eu vou modificar a posição desse amperímetro, colocar do lado de lá da lâmpada. Então vou abrir o circuito do lado de lá e colocar o meu amperímetro e você deve observar que ele está marcando exatamente, o ponteiro parou na mesma posição, indicando que tanto faz o amperímetro antes ou depois, e essa questão de antes e depois no circuito realmente não existe. Isso indica claramente que o que é consumido aqui na lâmpada não são as cargas elétricas. A corrente passa pelo aparelho, a quantidade de cargas que chega aqui é a mesma que sai do lado de lá, e o que fica na lâmpada, que vai fazer inclusive ela acender, é justamente a energia que cada coulomb transporta, que é medido pela diferença de potencial. A DDP nada mais é do que a quantidade de joules que cada um desses coulombs que está circulando aqui por segundo transfere para a lâmpada, no caso aqui pelo processo mais simples que tem, que é o efeito térmico da corrente. Então vou colocar aqui também o outro aparelho, que no caso é o voltímetro, e esse voltímetro vai me dar a diferença de potencial. Repara que o voltímetro eu ligo uma perna dele antes e outra depois. Todos esses esquemas estão lá no livro, e temos aqui a marcação da diferença de potencial nos terminais da lâmpada, que está sendo fornecida lá pela minha bateria. 5 volts, já fazendo a tradução das escalas aqui do voltímetro, ou seja, cada 1 coulomb de carga que atravessa a lâmpada transfere, por efeito térmico, 5 joules de energia. 5 volts, 5 joules por coulomb. 1 ampere, 1 coulomb por segundo. Se você fizer o produto então da DDP, o valor de V, 5, pela corrente, o valor de I, 1 ampere, 1,02, você vai ver lá na hora de simplificar as unidades, joule por coulomb, coulomb por segundo, teremos exatamente cerca de 5, alguma coisa joules por segundo, ou seja, watts, a potência que essa lâmpada então está consumindo. E para encerrar, deixo um exercício para você. Você pode ver aí no vídeo o tempo total que essa lâmpada ficou ligada durante essa filmagem, e eu quero que você calcule então quanto de energia, qual a quantidade de joules que foi dissipada aqui por essa lâmpada nesse tempo que durou o nosso vídeo aí.